Bom dia, meu irmão, minha irmã da Segunda Igreja Batista em Gramacho. Que satisfação estarmos novamente aqui falando com você neste dia, neste domingo, onde a gente pode estar entregando mais uma lição da nossa EBD, lição de número 11, que está aqui com a gente. Continuamos falando sobre a vida de Paulo. Lição número 11, rapidinho, né? Já está chegando aqui ao final de mais uma revista. Bom, mas o que importa é o quanto nós estamos aprendendo dentro da casa do Senhor. E eu estou muito feliz em poder entregar esse material para você, nesse momento ainda que a gente não pode estar reunido em EBD. Mas em breve nós estaremos, em breve nós retornaremos, assim como já retornamos aos poucos aí, né, o nosso culto presencial na nossa igreja. Se você ainda não esteve presente, apareça, use máscara, né? Vamos ficar um pouquinho distantes ali, mas assim mesmo tem sido bênção, tem sido prazeroso. Por isso, quero te convidar a participar com a gente lá na Segunda Igreja Batista em Gramacho, os nossos cultos, né, às 10 horas da manhã e às 18h30. Tá ok? Muito bem. Aos amigos que nos assistem, que nos acompanham também aqui nesse estudo, Deus vos abençoe. Aos irmãos de outras igrejas também, que Deus vos abençoe. Tá? E vamos seguir em frente, porque o que importa é nós falarmos da palavra de Deus, o que importa é nós aprendermos na palavra de Deus. Hoje, na lição de número 11, que tem como título aí, uma contracultura num mundo perdido. Não é isso? Pois é. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 12, texto no qual farei a leitura agora. Me acompanhe aí, se for possível. Diz assim o texto: a prática da justiça, aplicação e serviço. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos, um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Deus abençoe essa palavra. Amém? Então, nós encontramos um texto aqui de Romanos 12, que fala exatamente sobre essa mudança de mente, essa mudança de comportamento que Paulo, então, prega ao longo de toda essa caminhada, né? Porque nós já vimos em vários momentos o quanto é importante sabermos que Cristo veio para todos. E essas pessoas, elas precisam estar cientes de que quando nós aceitamos a Cristo, nós estamos falando de uma mudança, e uma mudança muito forte em nossas vidas, né? Diria até radical, né? Pois é, então eu quero te chamar a sua atenção para nós fazermos então agora o acompanhamento desta lição aqui, né? Onde o autor, né, fala exatamente sobre essa contracultura num mundo perdido. Irmãos, nós sabemos que vivemos em um mundo de muitas tribulações, vivemos em um mundo de muitas perseguições. O Brasil ele ainda não é um país que persegue claramente o cristão, né? Se você disser que é cristão, ninguém vai matar você por isso. Existem países, né, que isso ocorre, mas no Brasil, graças ao nosso bom Deus, isso não acontece. Mas eu quero chamar a sua atenção exatamente para a lição que nós agora estaremos falando aqui. Muito bem, o pastor coloca para a gente exatamente uma coisa que é muito forte. Nós, cristãos, vivemos numa contracultura. Eu acredito que você já deve ter também ouvido falar que nós vivemos na contramão do mundo, né? Ou seja, a forma como o mundo prega, a maneira como ele anda, a maneira como ele se comporta. Então, é esse modelo de contracultura, ou seja, naquilo que é cultura, comportamento de uma sociedade, né? Nós, como cristãos, nós andamos na contramão, nós não queremos muitas coisas que esse mundo oferece, de prazeres, enfim, de coisas que nos desviam do caminho do Senhor. Como cristãos, nós precisamos repensar isso, né? Então, o pastor fala exatamente sobre esse modelo, e ele fala, né, de algo que também é para nós um pouco preocupante, quando ele fala sobre a ideia de que a igreja ela passa a ser amiga do mundo, ela passa a fazer as vontades do mundo para ela ganhar membros, para ela crescer cada vez mais. E quando nós, como igreja, permitimos isso, nós permitimos que o mundo entre na igreja. E o mundo entrando na igreja, ele vai deturpar tudo aquilo que é o evangelho. Tudo aquilo que foi, então, pregado por Jesus Cristo como caminho de salvação. Porque o que ele vai trazer para dentro da igreja não vai bater, né, com o que a palavra de Deus diz. E isso é que é o grande problema, é isso que nós precisamos estar atentos, né? Então, ele chama a atenção para isso, né? Ele fala exatamente sobre essas questões, porque, na verdade, nós não podemos ser amigos, né, de situações que vão desvirtuar a nossa relação com Deus. Nós não devemos concordar com isso. Nós vivemos hoje momentos muito difíceis, principalmente quando a gente quer expressar a nossa opinião, quando a gente fala sobre determinadas coisas, né? Principalmente nesse momento que a gente
de rede social, né, de pessoas que expõem diariamente suas ideias, isso acaba mostrando e trazendo para dentro do seio familiar e até mesmo da própria igreja discussões que, olha, atrapalha muito a nossa relação. Então, a nossa lição ela começa a falar exatamente sobre esse contexto. E eu separo sempre alguns pontos, né, que são citados na lição para a gente poder falar e discutir um pouco sobre isso. Então, um deles diz assim: somos uma contracultura num mundo perdido. Não que devamos nos portar arrogantemente, mas que devemos ser santos e não enamorados do mundo. Interessante isso, né? Ou seja, o fato de a gente estar, o fato de a gente querer, sabe, ficar flertando com coisas que vão nos derrubar. Nós sabemos que aquilo que nós não temos como vencer, a gente tem que fugir, tem que se afastar daquilo, né? E a grande questão aí é a gente partir do princípio que é o seguinte: no que na verdade nós cremos? Quando Paulo fala aqui em Romanos 12, ele fala exatamente sobre uma mudança de mente, né? E quando a gente encontra esse contexto sobre mudança de mente, sobre uma nova forma de enxergar esse mundo, ele fala primeiro naquilo que eu creio. O que o irmão e a irmã crê? No que o irmão e a irmã crê para a sua vida? Nossa esperança é em Cristo, né? A gente crê em Cristo. A gente entende que a palavra de Deus é o nosso caminho, o nosso livro de fé, regra e prática. Então, assim, a forma como nós entregamos, a forma como nós falamos, a maneira como nós nos portamos, fala muito quem somos. Então, é muito importante saber no que você crê, na sua conduta, na sua ética, né? Que ele está querendo dizer aqui, né? O servo conflita com o mundo, né? O servo de Cristo, ele conflita, ele se choca com o que o mundo apresenta para ele. Então, torna-se muito importante essa questão, para que a gente não possa viver em um mundo satisfazendo esse mundo. E a palavra de Deus coloca para a gente exatamente essa questão. Efésios, capítulo 4, versículo 18 e 19. Eu vou abrir aqui para a gente fazer uma pequena leitura, né, rapidamente. Efésios 4, 18 e 19 diz assim: obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Então, essa relação do homem no mundo. Quando a gente observa todos esses movimentos que têm acontecido hoje, né, o advento de situações cada vez mais difíceis, pessoas corruptas, pessoas deixando outras morrerem, ou pessoas assassinando essas pessoas, a gente está falando de um povo, de pessoas que não têm a Jesus no coração, que é um mundo pecador, um mundo que entende que aquilo ali é o melhor para ele. E não é isso que Jesus trouxe para nós. Jesus trouxe um caminho de esperança, né? Então, significa exatamente não tomar a forma do mundo, né? É isso, não tomar a forma, né? Não vos conformeis com este mundo, que é o que Paulo fala. Então, é não tomar a forma, não aceitar para si o que o mundo te oferece, que vai contra a vontade de Deus. E é bom deixar claro isso, tá, irmãos? Então, como é que eu vou viver nesse mundo? Ora, como é que você vai viver? Fazendo a vontade de Deus, entendendo o que o mundo pode ter, que você pode usar, né, para benefício. Então não vou trabalhar, não vou dirigir meu carro, ou então não vou andar de ônibus, o que é tudo do mundo. Não é isso que eu estou falando. A gente está falando das coisas que atrapalham a nossa relação com Deus. E é isso que a gente deve estar atento, né? Se tudo aquilo que atrapalha a tua relação com Deus, que te distancia de Deus, é isso que a gente tem que estar atento. Para isso, a gente precisa ter uma intimidade, uma relação com Deus, para que isso não fique
digamos assim, obscuro, para que eu consiga, né, sabiamente enxergar. E eu só conseguirei fazer isso a partir do momento em que eu tiver intimidade com o Criador. Saber quem é que eu sigo, saber quem é o meu Deus, saber o que ele pensa, como que ele, então, analisa a minha vida, né? E como que eu gostaria de estar cada vez melhor na minha relação com ele. Então, isso é extremamente importante, né? Então, Cristo deu toda a vida dele para nós. E aí vem essa questão de retorno, né? O cristão precisa dar também, doar a sua vida a Cristo, né? Qual foi o texto que nós acabamos de ler, né? Ou seja, a ideia de, né, o teu corpo como sacrifício vivo, né? Que é isso que Paulo fala aqui em Romanos. Então, é importante saber isso. E o pastor faz uma colocação interessante. Você pode observar que aqui a gente tem uma borboleta, né? Você sabe que borboletas não nascem borboletas, não é verdade? Elas nascem uma lagarta. E por um período de tempo ela vive como lagarta, até que chega o momento que ela cria lá o seu casulo e se torna uma borboleta. Esse é um processo chamado de metamorfose. Pois é. Então, quando Paulo fala sobre esse processo de transformação, ele está falando exatamente sobre a necessidade de nós, como servos de Deus, fazermos a metamorfose, ou seja, mudarmos nossa forma. Forte, né? Isso, interessante. Mudarmos a nossa maneira de enxergar as coisas, porque essa transformação é necessária, esse movimento é necessário, né? Então, é importante que a gente entenda isso, né? E aí vem a outra questão. Quem crê rompe com o passado. A borboleta não tem mais relação com a lagarta, entende? Você rompeu com o passado, né? Então, o crente em Jesus não é massa de manobra, não é uma pessoa que vai conforme a correnteza. O crente tem opinião, tem seu espaço, né? O cristão tem seu espaço, tem sua opinião. Ele não pode ser massa de manobra, ficar o tempo todo sendo jogado de um lado para o outro. Quando você se permite a isso, você está entregando a sua liberdade para alguém. Você está entregando a tua liberdade, aquilo que Cristo te deu, né? Que é a tua salvação, a tua liberdade para alguém, porque alguém está te manipulando, né? Isso é um cuidado que nós precisamos ter, né? Por isso nós precisamos recuperar a visão bíblica, nós precisamos entender o contexto bíblico para que a gente não caia nessas armadilhas, né? Muitas coisas hoje têm sido pregadas, né? Vamos olhar o Novo Testamento aí. Como é que o Novo Testamento olha para o mundo? Muitas coisas têm sido pregadas e aí nós, através de mídia, né, de televisão, e nós acabamos aceitando isso dentro da nossa própria casa. A violência, o homossexualismo, né? Isso é pregado de um jeito, é colocado de um jeito que não, a pessoa acaba dizendo, não, isso aí não tem problema, não, isso aí é tranquilo, isso aí pode, não, isso aí é amor, é uma forma diferente de amar. Pois é. Mas se você olhar para a Bíblia, você não vai encontrar essa forma diferente de amar. Você vai encontrar a forma correta, né? Então, é importante a gente entender isso, para que a gente não caia nesse erro, né? E ficar aceitando essas coisas dentro do nosso meio. Tá? Então, Jesus ele deixa muito claro, a igreja contemporânea ela não pode ser uma igreja de mundo. Ela não pode aceitar as coisas do mundo dentro da igreja, entende? Aquelas coisas que hoje as pessoas trazem para dentro da igreja, querem trazer para dentro da igreja, como se fossem espirituais. Não são. Né? Não são espirituais. Então, a gente precisa ter muito cuidado, fazer uma análise, orar muito ao Senhor, para que a gente não possa cometer esses tipos de erro, né? Então, o Novo Testamento ele deixa claro essas coisas, né? Porque não importa, inclusive, até uma parte que está aqui também, né? Não importa se os homens criaram leis e disseram que dois homens podem se casar. Isso não significa que deixou de ser pecado. Continua sendo pecado.
Nós, como cristãos, precisamos entender isso. Continua sendo pecado, meu irmão. Ah, mas é uma lei, está na lei, pode? Não, não pode. Porque a nossa lei também é a lei bíblica. E isso tem que estar claro na nossa cabeça. Continua sendo pecado, é coisa do mundo, continua sendo pecado. Então, é importante a gente entender isso. Lá em 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Entende? Então, é isso que a gente começa a entender a partir dessa necessidade de contracultura que a nossa lição coloca aqui. Paulo fala isso o tempo todo, né, na ideia de mudar, né, de enxergar uma nova vida a partir da mensagem de Cristo. Né? Então, nós não devemos, como igreja, né, sermos beligerantes, pessoas que querem guerrear o tempo todo, pessoas encrenqueiras. Não é isso que a gente está falando. A gente prega o amor, mas o amor bíblico, onde quer salvar as pessoas através da mensagem. Né? E também não somos superiores a ninguém. Nós não somos superiores. Entende? A gente somos pessoas salvas em Jesus Cristo. E a gente quer levar a verdade, enxergar a verdade, mostrar a verdade. E é em cima disso que é importante a gente saber. Né? O padrão de vida para a igreja está no Novo Testamento, não em pesquisas de opinião ou planos de marqueteiros. Ela deve ser santa e não bajuladora de pecadores. Olha, isso é forte, irmão. Isso é muito forte. A igreja não é bajuladora de pecadores. A igreja é uma igreja de Cristo. O fato de a gente aceitar determinadas coisas, igrejas que aceitam determinadas coisas dentro do seu ambiente, está bajulando, está flertando com o mundo, está enamorada do mundo, está aceitando o pecado dentro do mundo. E é isso que a gente precisa entender hoje, mais do que nunca. Principalmente em um momento em que muitas coisas é pregada de forma suave, é falada de forma que você aceite aquilo com uma certa facilidade. Temos que ter cuidado com tudo isso, para que a gente não possa cometer o erro e aceitar o mal no nosso meio. Uma outra coisa, quando a gente fala de santidade, né? É importante a gente entender isso, porque lá em Romanos 6, né, capítulo 20 e 21, vou ler a leitura aqui para os irmãos, vou abrir aqui a Bíblia, Romanos 6, de 20 a 21, diz assim: porque quando eres escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo escolhestes somente as coisas em que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é isso. Ou seja, essa relação do homem com o mundo, a gente tem que estar muito atento. O que o cristão permite e aceita daquilo que o mundo oferece a ele. É muito importante que a gente não se deixe levar por isso, meu irmão. É muito importante. Para que a gente não caia nessas ciladas que estão sendo armadas aí. Né? É muito importante. Porque, do contrário, a gente vai acabar sendo pega, né, no laço do inimigo. E isso passa a ser negativo na nossa vida. Né? Vai nos fazer muito mal. Né? Então, quando a gente olha essas passagens bíblicas, a gente vê exatamente esse divisor de águas aí. Ou seja, o quanto é necessário que a gente entenda e traga isso para a nossa mente, para o nosso coração, né, para fazer a mudança interna. A metamorfose aqui, ó. A gente tem que deixar de ser lagarta e, de fato, se transformarmos na borboleta, na mudança, né, que é necessário para a nossa vida. Não dá mais para a gente ficar vivendo e aceitando determinadas coisas.
né? A gente não pode permitir nos acostumarmos com o adultério, com o roubo, com o homossexualismo, com a violência, né? Entender que isso é coisa normal. Não é normal, né? É coisa do mundo, é que o mundo coloca, o mundo pecador, né? E nós, de fato, precisamos estar atentos a isso, né? A nossa santidade, a santidade que Jesus Cristo nos oferece, ela é moral, entende? Moral, e não de gestos, né? Então, quando a gente falou lá, quando a gente aceitou a Cristo, a gente entendeu que moralmente nós precisamos ser mudados. E outra coisa, a santidade também trabalha as relações. Isso mesmo, as relações entre o homem e Deus, né? Então, quando nós trabalhamos as relações entre o homem e Deus, a gente passa a entender de que maneira, né, que nós devemos nos portar. Não andarmos para sermos cristãos de banco apenas, mas a gente precisa sermos cristãos ativos, pessoas que falam, que contribuem, que ajudam, que estão junto com os demais irmãos, com os necessitados. Então, a ideia é sempre não sair do ostracismo, sair do anonimato, né? Jesus não quer ninguém no anonimato. Jesus quer pessoas ativas, né? Porque a santidade ela é relacional. Você se relaciona com outras pessoas, você contribui com outras pessoas. Você bota o seu rostinho lá, né, para aparecer, para outra pessoa entender que você está ali para contribuir e ajudar com ele, né, ajudar ele. Esse é o caminho, né? Não existe a ideia de cristãos solitários, irmãos. Deus tira todos os solitários de onde eles estão. A ideia é que Deus faz que o solitário viva em família. Ah, eu sou um cristão solitário. Não tá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque a santidade é das relações. A gente se relaciona. Não tem a ideia do cristão sozinho. É grupo, é igreja. A igreja é isso, sabe? Esse ajuntamento de pessoas. A gente já estudou sobre isso aqui, né? Então, é isso que nós precisamos fazer. Na igreja, nos agrupamos como pessoas para exercitarmos a fé, aprendermos uns dos outros, aperfeiçoarmos uns aos outros e recebermos forças para vivermos no mundo. Isso aí é a igreja, viu? Não tem solidão aqui. Não dá para ser solitário assim, porque nós somos igreja. Nós precisamos avançar, né? Então, a vida cristã não é, né, ninguém escondido, não é ninguém, sabe, enfim, sozinho em algum lugar, não é ninguém só como observador, né? É isso mesmo. Ah, eu sou um cristão observador. Faz o quê? Só observo? Então, é muito importante que a gente vença essas relações, que a gente mude as nossas vidas, que a gente entenda que, como acontece com a borboleta, a gente, com a lagarta para a borboleta, a metamorfose, a gente também precisa, sabe, mudarmos, para que a gente possa sofrermos as nossas mudanças e crescermos com Cristo. E vamos sofrer. Lembre-se, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então é muito importante. Se Jesus Cristo, quando disse, eu venci o mundo, você também pode, eu também posso. Vai depender muito da nossa relação com Deus. Vai depender muito da transformação que foi feita aqui, ó. Como Paulo fala aqui em Romanos 12. Né? Vou abrir novamente aqui em Romanos 12 para a gente não deixar o texto de forma errada, né? E não vos conformeis com este século, mas transformáveis pela renovação da vossa mente. Mente, isso mesmo. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa mudança é necessária. É isso que Paulo está falando, é isso que a gente fala da contracultura. Quando a gente é capaz de fazer toda a diferença no meio que nós estamos. Então, é importante. A igreja sou eu, Deus e meu próximo. Isto é a igreja. Entende? Deus é nós e não Deus e eu. Deus e nós, não Deus e eu.
Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo, não você sozinho. Entende? Então, irmãos, o caráter cristão prova na nossa fé e se vê nas nossas relações. É muito importante que nós não ficamos aí como ingênuos, né? Mas que a gente possa, de fato, colocar para fora a fé que nós professamos, que a gente possa contribuir com a igreja, que possa ter a transformação na nossa mente, que a gente possa, de fato, fazer toda a diferença, né, naquilo que Deus tem promovido para cada um de nós. Que a gente possa realmente mudar a nossa visão, o nosso comportamento, que a gente possa, como servos de Cristo, levar o mundo à verdadeira mensagem e não ficarmos enamorados do mundo e não suavizando a mensagem. Não dá, irmão, para não dizer para aquela pessoa, querido, aceita Cristo, porque o outro caminho é de morte. Tem gente que não está falando isso. Tem gente que está levando mensagem, mas não fala que se a pessoa não aceitar Cristo, ela vai para o inferno. Mas aprenda a dizer isso. Não vai dizer para a pessoa, ó, ou aceita Cristo ou vai para o inferno. Não, não é isso. Isso está errado, a comunicação está errada. Mas, no final das contas, ela precisa também saber que se ela não aceitar Cristo, ela não vai para o céu. E se não vai para o céu, vai para o inferno. Mas tudo é como se diz. Então, o evangelho não é uma ameaça, ou isso ou aquilo. O evangelho é amor, é você levar a mensagem de paz. Mas quando Paulo fala aqui em Romanos 12:2, transforma mente transformada, para você saber falar, agir, para você saber se comunicar, para você saber se comportar, para você saber como deve chegar perto do mundo e levar a mensagem. Você só vai conseguir isso participando, interagindo, lendo a palavra de Deus, estudando o Deus que você de fato serve. Então, que a gente cresça junto nesse sentido, que a gente transforme de fato o mundo como servos de Deus que nós somos. Porque só existe um caminho, é o céu. É isso que a gente quer levar para todas as pessoas. Amém? Que Deus te abençoe, que você possa, de fato, levar a mensagem a cada dia da sua vida. Não importa se você está na quarentena. Use os mecanismos que hoje a gente dispõe. Seja no WhatsApp, seja na rede social, enfim, se coloque de alguma forma. Hoje isso é possível. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia de paz, um domingo maravilhoso em família, uma semana maravilhosa de resultados. E até a próxima. Tchau, tchau.